Quem promove, quem organiza os grandes desmatamentos de grandes extensões de terra são realmente grandes investidores criminosos. Quem faz o grande investimento para as ações criminosas... Quem que faz isso aí? Tem de tudo, tem tráfico de droga. Não, tem crime organizado, tem tráfico de droga, tem crime internacional, tem uma série de interesses aí grandes. Agora, o que acaba acontecendo? As pessoas da Amazônia, os 20 e tantos, 23 milhões de brasileiros da Amazônia, por ausência de alternativa, ele vai trabalhar para o cara que organiza. Você tem gente por trás que financia? Sim. Poderosa, que se beneficiou muito com o governo de vocês. Vocês não, se beneficiou do desmatamento e dos crimes na Amazônia há 30, 40 anos. Mas nunca tiveram tanta desregulamentação para fazer o que queriam. Mas não é desregulamentação, Tabata, que você estudou fora, você sabe. Mudou alguma coisa que está mais fácil? Não está mais fácil, não está mais fácil. A lei é absolutamente fizeram vários decretos, permitiram que várias coisas acontecessem. Cita um decreto iam, por que foi exemplo, desfeito. fazer com que o IP... Cita um decreto. O IP é uma madeira super importante de exportação para o Brasil. Tinha todo um movimento para que entrasse, e tinha razão para isso, dentro da lista de espécies ameaçadas de extinção. Uma das coisas que ele fez enquanto ministro foi proibir que isso acontecesse. Não é verdade, isso foi em 2018. Então é mais fácil explorar a questão do... É mais fácil explorar o IP? Não, isso foi durante o seu governo. Não, que você colocou impediu. o IP como lista dos sítios foi em 2018. Mas foi você que tinha um movimento para entrar na lista de espécies em extinção e então, você proibiu que isso acontecesse. Vamos explicar a regra de mercado. Então fica mais fácil explorar o IP essa sem mentalidade. fiscalização. Então, vamos explicar a regra de mercado, porque é essa mentalidade que faz com que os amazônicos continuem miseráveis. 5 minutinhos aqui, tá? Não, pode pegar 20 até. Essa regra, essa mentalidade que faz com que a Amazônia seja miserável. Essa é a mentalidade da Marina Silva. Eu vou explicar para você por que esse não pode ser assim. O manejo florestal, o setor de manejo florestal, que é responsável pela manutenção da floresta. Porque você pega numa área, por exemplo, de 20 alqueires, 200 alqueires, tira 10 árvores e mantém todo o resto. Só que o dinheiro que os produtores recebem com essas 10 árvores, que permitem que eles tenham uma atuação ociosa em todas as outras árvores daqueles 20 alqueires, por exemplo, que é um talhão, como se chama. Então você tira alguns espécimes e você tira em geral os mais velhos, porque a árvore também morre, a árvore também estraga. Então tem uma lógica para você identificar quais são os espécimes que podem ser retirados. Então o que acontece? O mercado internacional, que é o maior comprador das madeiras de qualidade, né? A madeira mais barata, com baixo valor agregado, é utilizada no Brasil, especialmente na construção civil. As madeiras mais caras são exportadas para a Europa e para os Estados Unidos. Muito bem. As madeiras mais valiosas, dentre elas o IP, são as que sustentam o produtor rural, que tem um manejo florestal, para não ter que fazer mais nenhuma outra atividade dentro daquele talhão. Quando vem uma norma radical e diz assim, olha, estas espécies aqui, não foi só o IP, teve outro. Essas espécies aqui precisam parar de ser exploradas. O que o sujeito fala? Olha, não é parar de ser explorada, existe uma fiscalização maior. A lei dos CITES coloca a madeira, você está equivocada. A lei dos CITES, a convenção, lei não, porque é uma convenção internacional. A convenção dos CITES coloca a madeira numa lista de madeiras que não podem ser exportadas. Tá? Ela veda a utilização dessas madeiras. Significa você virar para aquelas pessoas que moram lá na floresta e dizer o seguinte, a única coisa que te dá dinheiro, você não vai poder fazer. Não, deixa eu concluir. Eu estou te respondendo tecnicamente. Se você tiver um argumento técnico, você pode me trazer. Mas é técnico, não narrativa. A lista dos sítios proíbe de exportar, proíbe de negociar, inclusive, essas madeiras. Então, o que acontece na prática? O produtor, aquele que tem o manejo florestal e que faz com que ele ganhe dinheiro com isso e, consequentemente, mantenha todo o resto daquelas áreas, ele fica sem renda. Aí, o que vai acontecer com ele? O que aconteceu nos governos do PT. Você asfixia o morador da Amazônia de tal forma que ele vai fazer o que der, o que aparecer pela frente para sobreviver. Porque o cara não vai morrer de fome, ele não vai ver o filho não ter medicamento, ele não vai ver a família não ter comida, não ter uma casa, não ter uma determinada qualidade de vida, só porque a moça lá de não sei aonde quer colocar de qualquer jeito todas as espécies valiosas da Amazônia na lista das CITES. Não é essa a maneira de fazer. Você tem uma metodologia para fazer manejo florestal e que permite que essas pessoas sobrevivam com dignidade, com a receita que eles oferem, com esta atividade. Se você fala para ele, você não pode nada. Ó, você não pode IP, você não pode maçaranduba, você não pode nada. Você só pode tirar madeira que o mercado não paga. O que acontece com essa pessoa? Morre de fome. Se ela morre de fome, ela vai ser o quê? Grileiro, vai ser trabalhar em garimpo ilegal, vai trabalhar em qualquer outra coisa que seja permitido, que ela tenha oportunidade de fazer. É uma lei de mercado. A principal diferença entre eu e, enfim, vários ambientalistas que eu admiro, respeito, por quem o Salles tem um grande desrespeito em sua fala, e vocês, é que a gente está olhando para frente, vocês estão olhando para trás. Eu estou olhando para a realidade. Vocês acham que a única maneira do Brasil se desenvolver é desmatando.
que a única maneira do Brasil se isso desenvolver não é desmate, isso é manejo destruindo florestal. a Amazônia. E aí, aqui, eu me alio a uma ala que é séria, que é responsável, que segue a lei do agro, que é muito crítica à sua gestão, inclusive, e isso você não explica, que é a seguinte, Explico olha, fácil. nós não precisamos derrubar a Amazônia para o Brasil se desenvolver. Isso não é derrubar a Inclusive, Amazônia. eu tenho um projeto de lei que destina 15% do FAT, que é um fundo de apoio ao trabalhador, para que a gente possa incentivar a economia verde. O governo Bolsonaro foi um dos que mais destruiu a pesquisa nesse país. Tá na hora da gente entender, virar a chave, que o Brasil, ele ganha dinheiro, ele se desenvolve com a floresta em pé. Porque essa mentalidade de que tem que derrubar a árvore, tem que desmatar, para que a gente possa se desenvolver, talvez fizesse sentido 200 anos atrás. E eu acho que vocês erraram nessa questão. O que você defende é uma visão de 200 anos atrás. Manejo florestal é 200. A visão de hoje de que você mantém a floresta em pé e você a explora de outras formas, com a economia verde, O que com é a economia pesquisa. verde? Dá um exemplo. Uma Isso, forma, por explica aí a exemplo, economia verde. Vamos lá. a gente pode falar de energia, mas o que eu acho que faz mais sentido na questão da Amazônia é você falar de pesquisa. Você entrar para a floresta para entender quais são os medicamentos que estão lá, em tantas plantas, árvores que não foram exploradas, que podem trazer muita riqueza para o Brasil. É você, de fato, entender aquela biodiversidade. Você entender todo o avanço tecnológico que está ali dentro. Se o Brasil olhasse para a Amazônia com essa inteligência de entender, tem muita espécie aqui que não está catalogada, tem muito conhecimento que não foi explorado, a gente veria que, por exemplo, tem muito investimento que pode vir da área de saúde, da área de farmácia, que não acontece. Porque, entre outras coisas, é um governo que é extremamente violento e aumentou muito a violência na Amazônia. Mas existia antes do Bolsonaro ou não? Qual foi a riqueza que essa sua ideia trouxe antes do Bolsonaro para a Amazônia? Só para eu saber. Só para deixar muito claro, Conta eu um estou exemplo. no meu primeiro mandato. Não, mas então cabe a mim justificar o que essa tese já vou, não fica de pé. E eu vou te claro explicar que por quê. Fica de pé. Então, eu vou explicar para você por que não fica de pé. Acho que tem 3 pontos principais. Primeira coisa, a gente tem 2 fundos, o Fundo Amazônia e o Fundo Clima, com bilhões de reais parados por todo o desmantelamento que ele fez enquanto estava lá. Foi a Noruega Ou seja, que mandou o Brasil suspender, está numa... Pela sua atuação, né? Vamos ser bem sinceros e pelos honestos aqui. esquemas de dar grana para a ONG que não fazia nada. Por isso que, não, por isso que a gente... causa da sua atuação. Não é verdade, não. Então, a gente tem um mundo que está olhando para a questão ambiental, que vê um potencial enorme no Brasil e que está disposto a pagar dinheiro para a gente, que pode, inclusive, ser transferido para essa população mais vulnerável para manter a floresta de pé. Tem país que vai ter que pagar para fazer a transição climática, para poder se adaptar. O Brasil não é esse país. O Brasil é um país que recebe dinheiro para manter a floresta de pé. Quanta gente recebeu até agora, nesses 15 anos de Segunda coisa acordo que a de gente clima. poderia fazer é olhar justamente com esse olhar inteligente de entender que não é derrubando a floresta, não é acabando com a Amazônia que a gente vai se desenvolver, é trazendo Isso pesquisa. Tudo é frase de efeito. É fazendo pesquisa, é você investindo em inteligência. E tem uma terceira coisa que eu volto a fazer. O governo Bolsonaro, o Salles, essa turma toda se esconde por trás do sofrimento do povo para esconder o crime que está acontecendo. O governo Bolsonaro atrasou a vacinação em um mês e meio. Já virou vacinação? Atrasou a vacinação em 1 ano e meio, em um mês e meio, porque tinha gente querendo ganhar dinheiro. Parece, com todos os indícios que a gente tem de corrupção, é que vocês passaram a boiada, como você falou, e foi uma coisa tão triste. Você falou que era para usar a pandemia para passar a boiada, para desregulamentar, para destruir o aparato legal. Então, vocês fizeram com que fosse muito mais fácil desmatar, com que fosse muito mais fácil cometer o crime. E aí o que vocês falam? Não, nós estamos fazendo isso para proteger a pessoa mais pobre. Não é. Quantos vocês fazem isso para proteger o crime, para proteger os poderosos, para proteger as pessoas que estão lá para fazer as piores coisas. Responde. Se vocês de fato estivessem olhando para esses mais vulneráveis, vocês levavam um projeto, vocês tinham uma inteligência. Pergunta objetiva. Quanto o Brasil recebeu de crédito de carbono? Vou te fazer uma pergunta. O ponto é, vocês dizem defender essa população e o que vocês entregaram para essa população é um país que passa fome, é um país que é miserável, é uma Amazônia que é muito mais, em termos de fome, o Lula entregou um país com muito menos fome do que tem hoje. Inflação, falta de energia elétrica, roubalheira. Vocês fizeram o Brasil entrar para o mapa da fome. Então a gente está falando de uma Amazônia legal, que ficou muito mais violenta, que ficou muito mais criminosa, com muita facilidade para o crime organizado, porque vocês desmantelaram tudo que existia ali de proteção. E, de novo, a sua visão vai ser enterrada porque ela é uma visão do passado. Ela não cabe em 2022. Então vamos lá. 5 minutos aqui.